Olá, boa tarde. O Brasil supera a triste marca dos 67 mil mortos pela Covid-19. E uma pesquisa mostra que a doença mata mais nas cidades com maiores desigualdades sociais. Sem vagas nas UTIs, pacientes de Mato Grosso são transferidos para hospitais de outros estados. Com a rede de saúde pressionada, a Justiça de Sergipe determina o fechamento de parte do comércio que tinha voltado a funcionar. Em São Paulo, 6 em cada 10 restaurantes decidiram manter as portas fechadas, mesmo com autorização para reabrir. E no Tocantins, a Justiça Federal dá um prazo de 5 dias para os governos federal e estadual resolverem o problema da falta de testes. E ainda, os vetos do presidente Bolsonaro às medidas para proteger indígenas e quilombolas durante a pandemia. Traficantes invadem uma área da milícia e apavoram moradores no Rio. O fundador da rede Ricardo Eletro e a filha Laura são presos numa investigação de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. O comércio reage em maio e tem crescimento recorde. E uma auditoria independente conclui que o Facebook falhou ao proteger direitos civis por permitir mensagens polêmicas do presidente Trump. O Jornal Hoje está começando. Mais de 67 mil vidas já foram perdidas no Brasil desde o começo da pandemia. Aqui no telão a gente vê os números atualizados à 1h da tarde pelo consórcio dos veículos de imprensa. Por esse levantamento já são confirmadas 67.113 mortes aqui no país e os casos confirmados são 1.683.738 brasileiros infectados. E a pandemia do coronavírus aprofunda um grave problema no Brasil. A Covid causa mais mortes nas capitais que mais apresentam desigualdades sociais. Às margens do rio Capibaribe, no Recife, estão as palafitas, casas de madeira fincadas na maré. Além de morar em condições precárias, sem nenhum conforto e estrutura básica de saneamento, os moradores estão preocupados com a pandemia. Tem muita população por aqui que tem e nem sabe, né? Isso é verdade? Aí eu disse, não, vou botar máscara porque morreu 3 daqui, não dá para essa palafita que morreu 3. Uma pesquisa conduzida pelo Instituto Cidades Sustentáveis em 26 capitais brasileiras aponta que o Recife está entre as capitais com mais desigualdades sociais do país. E que justamente nessas cidades, o número de mortes causadas pela Covid é maior. Dados do dia 16 de junho mostram que o Recife apresentava 93 mortes para cada 100 mil habitantes. Belém, 119 óbitos para cada 100 mil habitantes. O estudo mostra que a média nacional para essa data era de 22. Os dados mais recentes do consórcio de veículos de imprensa mostram que a taxa de mortalidade continua alta nos últimos dias. No Recife, são 115 mortes para cada 100 mil habitantes. Em Belém, 130 óbitos para cada 100 mil habitantes. A Covid está deixando as suas marcas mais profundas. E a pandemia ela está escancarando, na verdade, as desigualdades que existem no Brasil e, sobretudo, nas grandes cidades brasileiras. Recife, uma delas. Nas capitais brasileiras, em que a concentração de renda é menor, a taxa de mortalidade por Covid também é menor. Florianópolis, em Santa Catarina, contabilizava 2 óbitos para cada 100 mil habitantes. Na capital de Goiás, eram 6 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. De acordo com os pesquisadores, é preciso garantir a todas as pessoas o acesso à renda, à água encanada e ao esgoto sanitário. Em comunidades como essa aqui, por exemplo, chega a ser um desafio se prevenir lavando as mãos, porque falta água nas torneiras. Realidade da Thaís, mãe de 2 crianças. Nem torneira ela tem em casa. Todos os dias precisa contar com a ajuda da mãe para conseguir água. A gente vai tentando, né? Quando a gente pode ter água, a gente lava bem as mãos, deixa a higiene da casa limpa. É o possível que a gente pode fazer. Pesquisa mostrando o óbvio, né? E sobre essa situação precária que a gente viu na periferia do Recife, a Prefeitura disse que durante a pandemia montou uma rede de apoio à população mais vulnerável, com distribuição de cestas básicas, de máscaras e também com a abertura de abrigos para os idosos. A Prefeitura disse também que tem investido na educação como ferramenta de combate à desigualdade.
Vamos falar dos problemas, né? Outros problemas causados pela pandemia, que se espalha aí por todo o Brasil. Falta de medicamentos anestésicos que são usados principalmente para entubar os pacientes nas UTIs. O Jornal Hoje está acompanhando essa história e vem mostrando aqui que estados e municípios estão com dificuldade de tratar casos graves de Covid, já que muitos precisam ficar por dias e até semanas entubados. O reforço está vindo das clínicas veterinárias. A cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, já tinha cancelado as cirurgias eletivas nos hospitais e na semana passada anunciou que não poderia mais receber pacientes nas UTIs por causa da falta de medicamentos anestésicos. A saída encontrada pela prefeitura foi pedir ajuda para os veterinários. Passaram uma lista de medicações para nós. Daí nós prontamente já deixamos disponível parte deste estoque, né, que nós temos já para fazer essa doação dessas medicações. O Conselho Regional de Medicina Veterinária está ajudando a organizar essa demanda para que não faltem anestésicos também para os animais. As clínicas que estiverem dispostas a ajudar voluntariamente, seja por doação ou por concessão dos medicamentos mediante a reposição, liberem o que elas têm disponível, né, no estoque. Claro que sempre deixando um estoque mínimo para não prejudicar os procedimentos da clínica. As medicações são exatamente as mesmas que os hospitais estão com dificuldade de comprar. As medicações que estão sendo doadas são medicações humanas que são utilizadas na medicina veterinária no tratamento dos animais. A falta de anestésicos se repete em vários estados. No Paraná, as cirurgias eletivas estão canceladas desde o começo de julho por causa dos baixos estoques. No Rio Grande do Norte, o estoque na unidade central de agentes terapêuticos só dá para, no máximo, 20 dias. Somente no mês de junho foi consumido durante um mês aquilo que foi consumido durante o ano de 2019 inteiro. Então, a produção nacional não consegue dar conta de toda essa demanda que acontece ao mesmo tempo. Então, realmente hoje o grande desafio é conseguir encontrar empresas que estejam com o medicamento para pronta entrega, considerando que o paciente precisa agora. O Ministério da Saúde já havia anunciado ações para tentar comprar anestésicos. Uma requisição administrativa implantada em situações emergenciais já possibilitou a chegada de quase 335 mil unidades de medicamentos para intubação dos pacientes aos estados. Mas, por enquanto, não há uma previsão para que o problema seja totalmente resolvido. O CONAS, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, disse que o governo federal se comprometeu a fazer uma outra compra emergencial na semana que vem. A gente procurou o Ministério da Saúde para nos ajudar, ele já se comprometeu a fazer a compra desses medicamentos num pregão na semana que vem e abastecer, fazendo a aquisição de metade do volume dessa compra para abastecer os estados. Juntamente com a Organização Pan-Americana de Saúde, que vai fazer a aquisição desses medicamentos no mercado exterior, a gente acredita que nas próximas semanas a gente tenha uma diminuição dessa crise. Da falta de medicamentos, a gente passa a falar agora sobre um assunto que é diariamente abordado aqui no JH, que é a falta de leitos. Goiás é mais um estado em que a situação é crítica. A ocupação dos leitos de UTI nos hospitais públicos está em torno de 90%. Itumbiara, a maior cidade do sul de Goiás, 104 mil habitantes. Os 10 leitos de UTI para Covid, inaugurados semana passada, estão todos ocupados. Em Águas Lindas de Goiás, perto de Brasília, também não há nenhuma vaga de UTI disponível. Não estamos numa situação tranquila, com certeza. Ter uma UTI cheia o tempo todo, o aumento, mais que dobramos os leitos e a nossa ocupação continua a mesma. Estas outras imagens são dos corredores do Hospital de Campanha de Goiânia, administrado pelo governo estadual. Dos 70 leitos de UTI, os 70 estavam com pacientes na manhã de hoje. A taxa de ocupação das UTIs aqui em Goiás atingiu níveis preocupantes, 90%. É o que os especialistas chamam de estado de alerta. E abrir leitos não é o único desafio. É preciso também ter um estoque de medicamentos para entubar os pacientes e contratar profissionais treinados para trabalhar nesses novos hospitais. Sinal de alerta justamente para a gente
a relembrar as pessoas que quanto mais, no maior número de casos eu tenho, o maior número de pessoas proporcionalmente vão precisar de um leito de enfermaria ou um leito de UTI. Então, a necessidade de redobrar cada vez mais os seus cuidados. Em Goiânia, tem multa para quem não usa máscara, mas os R$ 627 parecem não inibir. Os ônibus continuam sendo outro problema. A rede que administra os coletivos propôs hoje para as 19 prefeituras da região metropolitana fechar os 21 terminais para impedir aglomerações. Os ônibus seguiriam por linhas diretas, sem passar nos terminais. São mudanças que podem resultar na diminuição do contágio. É muito importante que eu me proteja, que eu proteja o outro. Essa pessoa, nós não sabemos o que faz com que eu tenha um coronavírus leve e você tenha um coronavírus grave e vai precisar de um leito de UTI bem equipado para que você tenha uma chance maior de sobrevida. O Jorge ficou uma semana internado. A gente pensa diferente depois que sai de lá. Mais humano, com mais calma, sem atropelo, sem pressa. E no Tocantins, os médicos alertam para o risco de um colapso total no sistema de saúde. A situação é mais grave no norte do estado, onde já faltam leitos de UTI. Letícia Lidiane tinha 15 anos, morava em Xambioá, região norte do Tocantins. Ela foi mais uma vítima da Covid-19 e deixou uma filha recém-nascida. Assim como outros pacientes com o novo coronavírus, Letícia morava em uma cidade que não tem leito de UTI. Precisou ser transferida para Araguaína e morreu longe de casa. Ela foi uma menina que foi embora muito cedo. E a gente não queria que isso tivesse acontecido, mas eu não quero que isso aconteça com outras famílias. No norte do Tocantins estão a maioria das mortes e casos do novo coronavírus no estado. Araguaína é o epicentro da doença e já registrou o dobro de casos da capital, Palmas. Essa semana, a taxa de ocupação dos leitos de UTI da cidade chegou em 100%. Quando isso acontece, pacientes da região norte que precisam de uma vaga de UTI são obrigados a enfrentar uma viagem de centenas de quilômetros até Palmas ou Gurupi. Agora, o governo do estado abriu mais 7 leitos no hospital regional, mas ainda tem muita coisa em falta. Devido ao foco da pandemia ser na região macro-norte, nós da direção e da secretaria estamos lutando há muito tempo para ampliar esses leitos. Foi conseguido os insumos e os equipamentos, porém a gente estava com muita dificuldade na questão da mão de obra dos médicos. Em um mês, o Tocantins mais que dobrou o número de mortes e de casos confirmados pela Covid-19. As internações em UTI se concentram nas 3 principais cidades. Para tentar reverter a taxa de ocupação, o governo do estado assinou contrato com hospitais da rede particular, que devem oferecer mais 30 leitos. Mesmo assim, especialistas alertam para os riscos de colapso na saúde. Nós temos um número absurdo de casos por dia, casos novos, muito poucos testes, uma política de rastreamento de contatos, que é uma política inadequada, insuficiente, uma reabertura precoce, um isolamento social que foi muito precário. E nós estamos, especificamente em Araguaína, com uma crise clara no sistema hospitalar. Temos aqui apenas quase 15 minutos de JH e já falamos de várias faltas, né? Falta de anestésico, falta de leitos. Agora a gente fala de falta de testes. A gente fala sobre isso com a repórter Ana Paula Reiben, porque a Justiça Federal determinou que o Ministério da Saúde e o governo lá do Tocantins regularizem o estoque de kits de testes para detectar o novo coronavírus. E tem um prazo para isso, né, Ana Paula? Boa tarde para você. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. O prazo que a Justiça Federal deu para que o estoque de insumos e de kits seja regularizado é de 5 dias e foi fixada uma multa diária no valor de R$50 mil em caso de descumprimento. O que está em falta por aqui são os reagentes para a realização de exames do tipo RT-PCR. Esse tipo de exame é importante porque ele permite identificar a Covid-19 logo no início dos sintomas.
Essas análises são feitas pelo Laboratório Central, que desde o início de junho vem tendo dificuldades para atender a demanda. O governo do Tocantins chegou a informar que só faria testes em pacientes já internados ou que morreram com a suspeita da doença. Agora, o governo do estado também tem que apresentar um plano de aquisição de insumos para atender todos os pacientes do estado. Maju? Obrigada pelas informações, Ana Paula. Olha, em Campo Grande também faltam testes de Covid-19 e os resultados estão demorando para sair. Resultado da explosão do número de casos em Mato Grosso do Sul. Esta jovem, que prefere não mostrar o rosto, teve contato com um amigo que testou positivo para a Covid-19. Logo depois, ela também apresentou os sintomas e procurou o Serviço de Saúde de Campo Grande para fazer o teste, mas só conseguiu marcar para 15 dias depois. O teste ainda não foi feito. É muito ruim, é angustiante. Eu posso ter passado tanto para várias pessoas antes dos sintomas, como eu posso ter passado para os meus pais. A testagem no último mês aumentou mais de 300% na capital de Mato Grosso do Sul. No drive-thru, montado no Corpo de Bombeiros, não há mais vagas para este mês. O teste rápido, feito com uma amostra de sangue retirada do dedo, é indicado em duas situações. Uma são aquelas pessoas que tiveram sintomas, então a partir do 8º dia em diante é considerado elegível para ser submetido ao teste rápido. Bem como aquelas pessoas que tiveram contato com casos confirmados. O governo do estado anunciou que vai ampliar a testagem. A partir de sexta-feira, começam a funcionar novos pontos de coleta, com capacidade para realizar 400 testes rápidos por dia. Hoje são feitos 140. Embora a eficácia desse tipo de teste seja questionada por muitos especialistas, a ampliação é importante para esta médica infectologista. Ele é importante para a gente entender a magnitude da epidemia nos diferentes municípios, propor medidas de controle também conhecendo a epidemia da doença e principalmente para que a população de alguma forma tenha acesso a esse diagnóstico numa fase posterior. O teste molecular, que é feito a partir de uma amostra de secreção retirada do nariz, também está sendo agendado só para agosto. E o resultado, que antes saía em até 5 dias, agora está demorando mais de 15. Essa demora para agendar os testes e receber o resultado tem a ver com o crescimento acelerado da doença no estado. Em um mês, o número de casos confirmados de Covid-19 em Mato Grosso do Sul aumentou 400%. O número de mortes nesse período aumentou ainda mais, 500%. Com esse volume enorme de casos que ocorreram em Dourados, depois aqui na nossa capital e algumas outras cidades do interior, fez com que houvesse uma demanda que nós não estávamos preparados para tal. Voltando a falar sobre a situação dos leitos, a situação na saúde de Mato Grosso é tão crítica que pacientes estão sendo transferidos para outros estados por falta de leitos de UTI. A repórter Eunice Ramos tem as informações para a gente e faltam leitos na rede pública e privada. Não sobra em nenhum lugar aí, né, Eunice? Boa tarde para você. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Olha, a situação é realmente muito crítica aqui no estado de Mato Grosso. Hoje nós estamos completando 13 dias com a 100% da lotação das UTIs. Nós estamos aqui em frente a um dos principais hospitais que é referência no tratamento da Covid-19 e também está sem vaga de leitos de UTI. O governo do estado afirmou que só nessa semana ele pretende criar mais 94 leitos de UTI, mas a liberação desses leitos ela vai ser gradual até o fim do mês. A Defensoria Pública já entrou com mais de 60 ações pedindo a transferência imediata de pacientes para UTIs, mas agora vai solicitar a ida para outros estados que tem quem tem plano de saúde já está fazendo isso. A maioria está sendo levada para hospitais de Mato Grosso do Sul, que ainda tem leitos de UTI disponíveis, mas há casos também de pacientes indo para Goiás e para o estado do Nordeste. É o caso da dona Sheila Monteiro, que foi para João Pessoa, na Paraíba.
O marido, Ricardo, não conseguiu vaga em UTI e morreu semana passada por conta da Covid-19. Mato Grosso tem hoje mais de 23.500 casos novos de coronavírus confirmados e quase 900 mortes. É o estado com o maior número de mortes aqui da região centro-oeste. Aqui nós estamos vendo, acaba de chegar um carro buscando aí, um carro da funerária, buscando aí possivelmente mais uma vítima nesse local. É com você, Maju. Nossa, paciente saindo de Mato Grosso indo para Paraíba. Obrigada pelas informações, Eunice. E olha, no Piauí, o governo do estado estendeu as regras de isolamento social até setembro. Então a gente vai ao vivo para lá conversar com a repórter Neyara Pinheiro, que tem os detalhes para a gente. Neyara, boa tarde. Boa tarde, Maju. Olha só, o isolamento social aqui no Piauí ele foi prorrogado porque o número de casos ainda não está controlado. E aqui em Teresina, a Prefeitura baixou um decreto de reabertura do comércio, de reabertura das atividades econômicas. Nesta semana, passaram a funcionar setor da construção civil e também da indústria, mas com restrições nesse funcionamento, como, por exemplo, no número de funcionários, dias da semana e horários. E com essa reabertura, teve muita movimentação aqui no centro de Teresina. Comerciantes que não estavam nos setores autorizados a funcionar abriram as portas. A Prefeitura ainda não apresentou um plano completo de reabertura da economia. Aqui continuam fechados, sem previsão de funcionamento, escolas, bares e shoppings. Alguns serviços essenciais, como padarias, supermercados e postos de combustíveis, devem ficar fechados todos os fins de semana do mês de julho. E os ônibus voltaram a circular na capital. Depois de mais de 50 dias de greve de motoristas e cobradores de ônibus, a Justiça determinou que 70% da frota volte a circular nos horários de pico. Agora de manhã, numa entrevista coletiva, o prefeito de Teresina, Firmino Filho, do PSDB, anunciou que houve uma queda nos índices de infectados e na taxa de transmissão da Covid-19 aqui na capital. E a taxa de ocupação de leitos de UTI em Teresina é de quase 74%. Maju. Valeu, Neyara, pelas informações. Do Piauí a gente vai para Fortaleza, para o Ceará, porque em Fortaleza, empresas que voltaram a funcionar estão sendo fiscalizadas. Mais de 1.000 foram vistoriadas nas 2 últimas semanas. Indústria e comércio estão tendo aí que se adaptar. Quem cruza o portão de entrada tem que medir a temperatura. Álcool em gel também é obrigatório. Em cada mesa, uma divisória para proteger funcionários e clientes que chegam nesta empresa. É o novo jeito de trabalhar em tempos de pandemia. Nós temos fornecedores, nós temos parceiros de negócio e nós precisamos, acima de tudo, preservar a saúde de todo esse nosso entorno. No início da pandemia, apenas 30 dos 100 funcionários da companhia trabalhavam presencialmente. Nesta semana, o número chegou a 70. Com mais gente ocupando o mesmo espaço de trabalho, o desafio de manter as medidas de segurança fica maior. Por isso, esta empresa decidiu criar uma cultura de proteção a partir dos próprios funcionários. Toda semana, um voluntário fiscaliza os colegas para saber se eles estão tomando os cuidados para se proteger da Covid-19. A fiscal da vez é a Camila e ela fica de olho em tudo. A gente vai também reforçando para as pessoas os cuidados, manter a distância, né? Tanta vigilância é para cumprir as determinações do decreto que permitiu que os setores de comércio e indústria voltassem a operar com 100% do quadro de funcionários em Fortaleza. A fiscalização é feita por equipes do Estado e do município. Só a Secretaria Estadual de Saúde vistoriou mais de 1.000 estabelecimentos nos últimos 15 dias. A população ainda precisa estar mais atenta às recomendações, como o uso de máscara, como o distanciamento, como o uso do álcool em gel e, sobretudo, se ainda possível, ficar no isolamento social. Nesta companhia, 30% do quadro permanece trabalhando de casa, como este consultor comercial, que faz parte do grupo de risco. Tenho feito contatos com os clientes por telefone e por aplicativos de reuniões disponibilizados pela empresa. Quem voltou com tudo foi o seu Silvestre. Ele teve Covid, se recuperou e está mais precavido do que nunca. Principalmente manter a distância
e usar máscara e sair mesmo de casa só o necessário. Eu estou vindo mesmo só de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Em Salvador, a estação da Lapa, que é o principal terminal rodoviário urbano lá de Salvador, ganhou um reforço no combate ao novo coronavírus. Agora, 9 câmeras medem a temperatura dos passageiros em tempo real. Quem for detectado com temperatura acima de 37,8 graus é encaminhado a um posto de testagem para a Covid-19. Também estão sendo distribuídas máscaras e quem estiver usando a máscara de forma errada, tipo no pescoço, recebe orientações na hora. Cerca de 200 mil pessoas passam por esta estação aí todos os dias. E a Justiça Federal mandou fechar parte do comércio lá em Sergipe por entender que não há leitos de UTI suficientes para atender as pessoas com a Covid-19. Então a gente vai para lá, para Aracaju, conversar com o Rafael Carvalho, que tem as informações para a gente. Rafael, decisão já está valendo? Como é que é? Boa tarde. Boa tarde, Maju, e a todos. A decisão já está valendo. O governo do estado foi notificado esta manhã. Com essa decisão da Justiça Federal, ficam proibidos de funcionar alguns setores que estavam abertos há 10 dias. Lojas de cosméticos, salões de beleza, clínicas, além de templos religiosos e igrejas que tinham autorização aí para funcionar, agora perderam essa autorização. Para a Justiça, pesou o fato de não haver vagas de enfermarias ou UTIs sobrando para o atendimento às pessoas com a Covid-19. Pelo contrário, a ação dos Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho mostrou que pessoas estão morrendo à espera de uma vaga de UTI. Para que o comércio esteja funcionando no entendimento da Justiça, é preciso haver uma margem de segurança para esses atendimentos. E o que a gente tem observado aí é que o leito, segundo a Secretaria, a ocupação dos leitos está em 82,3%, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. E até o momento aqui no estado, 31.640 pessoas foram infectadas e foram registradas 851 mortes por causa da Covid. O governo do estado, por meio de nota, informou que vai recorrer ainda hoje da decisão. Maju? Obrigada, Rafael, pelas informações. E tem justiça entrando em cena em outros assuntos. A Justiça do Rio suspendeu o decreto da Prefeitura lá de Duque de Caxias, que liberava a reabertura das escolas particulares de ensino infantil. Essa decisão saiu no mesmo dia em que o governo do estado publicou um novo decreto determinando que, pelo menos até o dia 21 de julho, as aulas presenciais nas redes estadual, municipal e particular devem continuar suspensas. A Prefeitura de Caxias disse que vai seguir a recomendação estadual. E no Paraná, as medidas mais restritivas para conter o avanço da Covid completam uma semana hoje. Mas um impasse entre o governo estadual e algumas prefeituras está fazendo com que o isolamento não seja cumprido em várias cidades. Lojas abertas e clientes confusos. Confunde, né? Porque a gente não sabe o que está certo e o que está errado. O movimento alto nas ruas em nada lembra a quarentena mais rigorosa determinada pelo governo do estado. Durante 14 dias, podem funcionar apenas serviços essenciais em 141 municípios do Paraná. Shoppings, academias e o comércio de rua, por exemplo, devem ficar fechados. A decisão de seguir ou não o isolamento mais rígido ficou a cargo dos prefeitos. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os decretos municipais se sobrepõem aos decretos estaduais, o que criou uma queda de braço entre as prefeituras e o governo do Paraná. Na região oeste do estado, por exemplo, 31 prefeitos já manifestaram que são contrários às medidas. E o índice de isolamento social em todo o Paraná praticamente não mudou desde a publicação das novas regras estaduais. O decreto determina que a fiscalização das regras seja feita pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio da Polícia Militar, em cooperação com as guardas municipais. Em Cascavel, uma das cidades mais castigadas pela pandemia no Paraná, com mais de 3.700 casos e 64 mortes, o prefeito disse que ia seguir o decreto, mas não faria a fiscalização. O procurador jurídico do município defendeu que não cabe à prefeitura fiscalizar. Em relação aos estabelecimentos que estão respeitando ou não o decreto,
Compete também ao Estado do Paraná, através da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Não compete mais a Guarda Municipal e nem o município de Cascavel. Diante do impasse, o Ministério Público recomendou que Cascavel e outras 24 cidades vizinhas se entendam com o governo do estado sobre as fiscalizações. No Paraná, já são mais de 800 mortes provocadas pela Covid-19. Cada um fazendo a sua parte, nós já tínhamos falado isso. A Secretaria de Saúde de Cascavel disse que nunca deixou de cumprir a fiscalização e que hoje se reuniu com a Polícia Militar e outros órgãos para fortalecer essa fiscalização. O governo do estado disse que o objetivo não é penalizar nenhum município, mas que as medidas foram adotadas para preservar vidas e assegurar o funcionamento do sistema de saúde. Em São Paulo, o hospital de campanha do Ibirapuera, na capital, vai passar a atender pacientes das cidades do interior do estado, principalmente quem vier de Campinas e região. O repórter Tiago Scheuer tem os detalhes para a gente. Oi, Tiago, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você e para quem nos acompanha aqui no JH. Isso foi anunciado agora há pouco pelo governador João Dória aqui numa coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Lembrando que a região de Campinas está na fase vermelha aqui do Plano São Paulo, que é a fase de alerta máximo para disseminação aí da Covid-19. A ocupação dos leitos ali na região de Campinas está em 81%. Por isso, então, a partir de amanhã, pacientes mais graves dessa região e também até de outras regiões do estado, isso foi pontuado pelo governador, vão ser atendidos, então, aqui na capital paulista, no Hospital de Campanha do Ibirapuera. O Sistema CROSS, que é a Central de Regulação de Oferta de Serviços da Saúde, que vai gerenciar, então, a transferência desses pacientes, mas são as prefeituras que vão ficar responsáveis por isso. Lembrando que o Hospital de Campanha do Ibirapuera começou a atender pacientes aqui na capital paulista no dia 1º de maio, uma obra que custou 12 milhões de reais, e aí tem 28 leitos de UTI nesse hospital e só 4 estão sendo usados nesse momento. Por isso, então, vai ser dado esse apoio a pacientes do interior do estado. Falando agora sobre o controle da doença aqui na cidade de São Paulo, o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, numa apresentação hoje cedo lá em Brasília, na comissão da Câmara sobre inquéritos sorológicos, ele contou que a capital paulista vai fazer uma nova ação para controlar a disseminação da Covid-19 por aqui. Quando uma pessoa testar positivo numa unidade de saúde do município, outras 5 pessoas da família desta que está com Covid comprovada também vão ser testadas. Uma forma, então, de controlar a disseminação da doença na cidade de São Paulo. E agora falando sobre o Campeonato Paulista, que está paralisado, desde o começo da quarentena, da pandemia, desde março, então ele deve voltar no dia 22 de julho. A primeira rodada vai ser realizada então nesse dia. Faltam 6 rodadas para o Campeonato Paulista acabar. A final está prevista para o dia 8 de agosto. Lembrando, jogos, Maju, só nas cidades que estejam na fase amarela do Plano São Paulo e sem a presença de torcida também. É contigo. Ok, dia 22, então, volta do Campeonato Paulista. Obrigada, viu, Tiago, pelas informações. São Paulo, a capital que está na fase amarela, quase 60% dos bares e restaurantes decidiram não reabrir, apesar da permissão que é dada pela Prefeitura, que foi dada pela Prefeitura essa semana. Os donos estão preferindo esperar um pouco mais. As tradicionais reuniões ao redor da mesa já não animam esses salões há 4 meses. Prestes a completar 80 anos, o restaurante tem sobrevivido à base de delivery, só com 20% dos funcionários. E assim deve permanecer por temer que retomar as atividades signifique um prejuízo ainda maior. A gente tem acompanhado aí o que está acontecendo no setor e a gente sabe que é um movimento de 5% a 10% que está retornando quando retorna, e isso realmente não é sustentável sob o ponto de vista financeiro. Se você contrapor aos riscos que você tem de ter um funcionário doente, um proprietário doente, a gente achou melhor ficar assim. A cantina fica nessa, que é uma das principais ruas do Bexiga, o famoso bairro italiano de São Paulo. Muitos restaurantes vizinhos também decidiram manter as portas fechadas. Na cidade, conhecida pela gastronomia, 59% dos bares e restaurantes não pretendem reabrir, mesmo com a autorização do poder público. Os motivos apontados numa pesquisa da Associação do Setor são a proibição de mesas na calçada e o horário de fechamento às 5 da tarde. Segundo os empresários, 70% das vendas costumam vir à noite.
A capital paulista tem mais de 100 mil bares e restaurantes que desde segunda-feira podem abrir sob regras de segurança durante 6 horas por dia e com limitação de público a 40%. Tem medo, tem receio do que pode acontecer, voltar tudo para trás, o governo proibir de novo, tem receio que o cliente não apareça, o cliente também está fragilizado, temeroso, enfim, muitos resolveram esperar um pouco mais. No caso dos bares, 8 em cada 10 decidiram não receber clientes. O bar do Ismael funcionava a partir das 4 da tarde. É um bar que é mais happy hour aqui, é mais bar de porção, não de bar de arroz e feijão para viagem, refeição. Sem o bar e seus 30 anos de história, mais gente fica sem emprego. Não desejo isso para ninguém. Quem está passando por isso, que nem eu e muitos colegas meus que estão aí desempregados, sem saber mais onde bater na porta. É desesperador. Pois é, a Bruna citou aí mais gente sem emprego. A pesquisa mostrou ainda que só 16% dos bares e restaurantes devem voltar a ter o mesmo quadro de funcionários de antes da pandemia. 84% vão fechar postos de trabalho na cidade de São Paulo. Vamos aos números agora do boletim do Ministério da Saúde. Esse boletim, que foi divulgado ontem, registrou mais 1.254 mortes por causa da Covid. Com isso, o total de vítimas no país subiu para 66.741 pessoas. Em 24 horas, foram confirmados 45.305 novos casos, aumentando para 1.668.589 o número de brasileiros infectados. E uma operação da polícia na Praça Seca, que fica lá na zona oeste do Rio de Janeiro, terminou com 3 mortos. Ontem à noite, um tiroteio aterrorizou os moradores. Foi uma madrugada de pânico para os moradores da Praça Seca, zona oeste do Rio de Janeiro. Escutaram? Ponto 50, ponto 30, fuzil 762, o negócio tá doido, hein? No alto, vários tiros com balas traçantes. De um lado, bandidos. Do outro lado, também. É da mata. A polícia diz que a região dominada pela milícia está sendo atacada por traficantes que querem retomar o controle da área. Durante a manhã, o Globocop flagrou dezenas de homens fortemente armados. Neste ponto, um grupo caminhava na parte alta da comunidade. Aqui, as imagens mostram que eles usaram um ponto de encontro antes de se dividir. Os outros foram para a mata, ao redor do morro. Em vários pontos diferentes, como nesta escadaria, homens de preto subiram as vielas. Todos estavam com fuzis. As ruas ficaram vazias. Policiais militares do batalhão de Jacarepaguá foram acionados ontem à noite e usaram blindados para percorrer a região. Os PMs também foram atacados. Os caras dão um tiro no caveirão. No início de junho, o Supremo Tribunal Federal restringiu as ações da polícia em comunidades aqui no Rio de Janeiro. De acordo com a decisão do ministro Edson Fachin, as ações são permitidas em casos excepcionais e cuidados devem ser tomados para evitar que a população seja atingida. A polícia diz que esse é um caso em que esses critérios foram seguidos e uma operação foi montada. Montamos uma operação entendendo, nesse momento, estar diante de uma excepcionalidade prevista na decisão do STF e estamos com uma operação em andamento, uma operação que vai continuar enquanto os dados de inteligência apontarem a necessidade. Em virtude dessa decisão do STF, nós não levamos a cabo todo o planejamento, ou seja, que seria também uma ocupação preventiva da comunidade. A PM diz que sabia que a invasão poderia acontecer, mas não conseguiu evitar a ação. Tínhamos um planejamento de cerco, no entanto, não poderíamos atuar de uma maneira preventiva, ocupando uma comunidade em desacordo a uma decisão do STF, se não tínhamos exatamente uma precisão. Tínhamos, sim, uma possibilidade de invasão, um risco iminente de uma invasão, mas os dados ainda estavam sendo trabalhados para identificar quando, quem invadiria, por onde invadiria.
Ainda segundo o porta-voz da Polícia Militar do Rio, Mauro Friis, os 3 suspeitos mortos na operação desta manhã trocaram tiros com PMs e morreram no confronto. A polícia diz que apreendeu com os suspeitos um fuzil, 2 pistolas, 2 granadas, roupas camufladas e cadernos de anotações. O fundador da rede varejista Ricardo Eletro e a filha dele foram presos acusados de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. As investigações apontam o desvio de cerca de 380 milhões de reais dos cofres públicos de Minas Gerais. A força-tarefa formada pelo Ministério Público de Minas Gerais, Receita Estadual e pela Polícia Civil cumpriu 14 mandados de busca e apreensão na região metropolitana de Belo Horizonte, na capital paulista e em Santo André. O empresário Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro, foi preso em São Paulo. A filha dele, Laura Nunes, foi presa em BH. Pedro Daniel Magalhães, diretor superintendente da Ricardo Eletro, está foragido. De acordo com as investigações, o esquema funcionava assim. A Ricardo Eletro embutia no preço dos produtos o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Mas o valor do tributo arrecadado não era repassado aos cofres públicos do estado de Minas. Dessa forma, os investigadores acreditam que pelo menos 380 milhões de reais em impostos foram sonegados nos últimos 5 anos. Segundo a Força Tarefa, o crescimento do patrimônio individual de Ricardo Nunes ocorreu na mesma época em que os crimes tributários foram praticados, o que caracteriza a lavagem de dinheiro. A Justiça determinou o sequestro de bens do empresário, avaliados em cerca de 60 milhões de reais, para ressarcir os danos causados ao estado de Minas Gerais. Ricardo Nunes tem fazendas e outros imóveis que foram registrados em nome de parentes. Todos eles comprados com dinheiro desviado dos impostos, segundo as investigações. É uma forma de ocultação de bem, né? De dizer, a empresa está em recuperação extrajudicial, não tem condições de pagar, mas em compensação eu oculto o bem em nome de terceiro, em nome de familiares. É uma forma de ocultação de bem na lavagem de dinheiro. A Ricardo Eletro é uma grande rede varejista com lojas em todo o Brasil. Em 2018, começou a enfrentar uma crise financeira e entrou com pedido de recuperação extrajudicial. No ano passado, Ricardo Nunes deixou de fazer parte do quadro de acionistas da empresa. Hoje, a companhia pertence a um fundo de investimento em participações. Em São Paulo, Ricardo Nunes foi levado para a primeira delegacia de crimes fazendários. De lá, seguiu para exames no Instituto Médico Legal e partiu para Belo Horizonte. Vai ser recambiado para o sistema prisional de Minas Gerais. Vai ser feito agora, no desenrolar da operação ainda, a entrega do material documental de mídia, a copiagem, vai ser feita a análise e buscar mais patrimônio, porque o valor sequestrado atualmente não comporta o valor sonegado. A empresa Ricardo Eletro disse em nota que a operação realizada hoje pelas autoridades policiais diz respeito a processos anteriores à gestão atual da companhia. A rede varejista afirma que reconhece parcialmente as dívidas com o estado de Minas e diz que antes da pandemia discutia o pagamento dos tributos com o estado. Nós não conseguimos contato com as defesas de Ricardo Nunes e Laura Nunes, que estão presos, e Pedro Daniel Magalhães, que continua foragido. E ainda hoje, o Palácio do Planalto contraria recomendações do próprio Ministério da Saúde e não afasta funcionários que tiveram contato próximo com o presidente Bolsonaro, mesmo depois dele testar positivo para a Covid. E a seguir, os Estados Unidos passam a marca de 3 milhões de contaminados pelo novo coronavírus. E o Reino Unido anuncia um pacote para a recuperação da economia que prevê desconto nas contas de restaurante. É uma medida para estimular o setor. Até já! Os Estados Unidos chegaram à marca de 3 milhões de casos do novo coronavírus. Isso representa 25% de todos os infectados pelo mundo. A gente vai para Nova York falar sobre isso com o correspondente Ismar Madeira, que tem as informações. Que triste marca, né, Ismar? Boa tarde para você. Boa tarde, Maju, para você e para todos. Realmente, o país acaba de bater um novo e triste recorde: 60 mil novos casos num único dia. Pelo menos 21 estados americanos estão voltando atrás ou paralisando a reabertura. A Prefeitura de Nova York propôs hoje que as escolas sejam reabertas em setembro
parcialmente, com aulas limitadas a até 3 dias por semana. A decisão final será do governo do estado no mês que vem. E 2 importantes universidades americanas entraram com uma ação na justiça contra o governo Trump. Elas contestam a ordem federal que pode suspender os vistos de estudantes estrangeiros. Vamos ver na reportagem. As universidades de Harvard e MIT querem a suspensão da ordem federal que ameaça mandar de volta para os países de origem os estudantes estrangeiros cujos cursos continuarem sendo oferecidos exclusivamente pela internet. A medida é vista pelas universidades como uma forma de pressão do governo para que elas retomem aulas presenciais, mesmo com o aumento do número de casos de Covid-19 no país. O presidente de Harvard, Lawrence Buckel, afirmou que a determinação foi anunciada sem aviso prévio e que, abre aspas, sua crueldade é superada apenas por sua imprudência, fecha aspas. Este estudante de engenharia biológica no MIT também vê a medida como uma pressão do governo para abrir as escolas sem apresentar um plano que seja bom para a saúde pública em geral. A medida vale para quem tem 2 tipos de visto, para cursos acadêmicos e de formação profissional. No ano passado, mais de 16 mil brasileiros tiraram esses vistos. Beatriz faz mestrado em administração pública em Harvard. Há 2 anos nos Estados Unidos, ela vive agora um momento de incerteza. É um curso muito caro. O meu curso, por exemplo, a estimativa é que a gente gasta $87 mil por ano. Então imagina fazer esse curso online ou então continuar, ter que fazer esse curso daqui a 2 anos. Então os riscos são inúmeros, é uma sensação de muita frustração e de muita incerteza, porque mesmo que a gente tome uma nova decisão, quem sabe o que vai acontecer daqui a 1 ou 2 semanas. O sentimento dela é o mesmo do de Gabriel. Ele estuda na Universidade Columbia, mas foi passar um período no Brasil e não consegue voltar para os Estados Unidos. Não tenho como planejar a compra de passagens, até lá pode ser que fique muito caro. O dólar está muito alto também. Então, a gente acaba passando por um pouco de estresse, né, com essa questão do custo de toda essa crise. Manifestantes invadiram o parlamento da Sérvia depois que o presidente anunciou que haveria um novo lockdown, um bloqueio total, para controlar o avanço da Covid no país. O centro da capital, Belgrado, amanheceu com carros queimados e sinais de vandalismo. O protesto começou ontem à noite, logo depois do anúncio do novo confinamento, e seguiu madrugada adentro. Milhares de pessoas se reuniram em frente ao parlamento. Um grupo furou o bloqueio e invadiu o prédio. A polícia usou bombas de gás lacrimogênio para dispersar a multidão. Pelo menos 60 pessoas ficaram feridas e 23 foram presas. O governo adotou um bloqueio para tentar conter o coronavírus em março e foi um dos primeiros países da Europa a suspender a medida. A Sérvia registrou mais de 16.700 casos e 330 mortes, 13 só ontem. O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, está viajando pelos países europeus em busca de uma resposta comum à crise econômica gerada pelo novo coronavírus. A Itália foi um dos países mais afetados pela Covid-19. Unir os países mediterrâneos para conseguir dinheiro do Fundo de Recuperação da União Europeia e aliviar a recessão que deve chegar ao continente ainda este ano. Mas alguns países do norte não estão de acordo. Para isso, o primeiro-ministro da Itália saiu em peregrinação para reforçar a aliança da Europa do Sul. Hoje, Giuseppe Conte está em Madrid para o encontro com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. Os dois querem um fundo de recuperação para o fim do mês. Numa entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, Sánchez falou do pacto entre Itália e Espanha e disse que os dois países estão dando uma resposta forte à crise, ao mesmo tempo responsável e solidária. Ontem, em Portugal, ao lado do primeiro-ministro António Costa, Conte disse: não temos que convencer alguém que Portugal, Espanha ou Itália devem ser ajudados. Devemos convencer alguém que precisamos reagir, porque essa crise epocal vai destruir o mercado único. Questa è una crisi senza precedenti
Nesse sistema econômico integrado, se alguns países tiverem mais dificuldades, todos os outros vão sentir. Os países do sul da Europa estão se preparando para enfrentar os países do norte da Europa na reunião do Conselho Europeu ainda em julho. Conte quer fechar o acordo o mais rápido possível. Portugal também está tentando convencer a Grã-Bretanha a abrir a fronteira para os seus cidadãos. Portugal precisa dos turistas ingleses que lotam o Algarve todos os anos. A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, que há poucos dias assumiu a presidência semestral do Conselho Europeu, no rodízio previsto entre os países do bloco, pode ser uma presença favorável ao acordo. Merkel disse que é do interesse de todos ajudar os países que tiveram a sua economia muito atingida pelo novo coronavírus. E líderes de várias partes do mundo participaram de uma conferência para falar do impacto da pandemia nos empregos. O chefe da Organização Internacional do Trabalho já alertou que a gente mergulhou numa crise sem precedentes. Então a gente vai para Zurique, lá na Suíça, conversar com a Bianca Rotier, que tem os detalhes, para falar para a gente, né, qual a expectativa dos principais líderes para o mundo do trabalho nos próximos meses, né, Bianca? Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. O clima não é dos mais otimistas, não, viu? A maioria concorda em 2 pontos. A crise é séria e, para sair dela, é preciso união. Numa participação agora há pouco, a primeira-ministra alemã Angela Merkel disse que é preciso impedir que o novo coronavírus produza outra crise. E afirmou que a pandemia nos levou à conclusão de que o mundo deve trabalhar junto. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, lembrou que o FMI prevê uma contração de quase 5% na economia global este ano e destacou que 95% dos países provavelmente vão terminar 2020 com uma renda per capita mais baixa que em 2019. O chefe da OIT, Guy Ryder, destacou que a pandemia mergulhou o mundo do trabalho numa crise sem precedentes. Na semana passada, a OIT já tinha alertado que, mesmo no melhor dos cenários, a recuperação nesse segundo semestre não vai ser suficiente para que os empregos retornem aos níveis pré-pandemia. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, reforçou que não é possível escolher entre saúde ou empregos e a economia. Está tudo interligado. Venceremos em todas as frentes ou fracassaremos em todas as frentes. E o chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, usou a oportunidade para defender a proteção dos profissionais da saúde. Nas palavras dele, Maju, temos o dever de proteger quem nos protege. Quem é essencial, né, Bianca? Obrigada pelas informações. E olha só, o Reino Unido anunciou um plano para estimular a economia e salvar empregos. O chanceler do Tesouro Britânico disse que precisava ser criativo diante de um momento único como a pandemia e, entre as medidas, prometeu um desconto de 50% na conta de quem vai a restaurantes. Então a gente vai falar sobre isso com o Pedro Vedova, em Londres. A gente está vendo essa iniciativa para apoiar aí restaurantes, mas como que vai funcionar na prática, Pedro? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, para todo mundo. Essa promoção aí do governo britânico, vamos dizer assim, ela vale para as segundas, terças e quartas-feiras do mês de agosto e para refeições que cheguem até 10 libras. É uma forma que o governo encontrou de tentar estimular que as pessoas saiam de casa para ir para restaurantes e bares, um setor que é importante na manutenção de empregos. Isso é crucial agora que o governo anunciou que vai terminar o sistema de licenças. O que acontece hoje aqui no Reino Unido é que o governo paga 80% do salário de quem ganha até 2.500 libras para trabalhadores que não conseguiram exercer suas funções dentro de casa. E isso termina gradualmente até outubro. O governo tenta, de alguma forma, recompensar as empresas, criando um sistema de pagamento de 1.000 libras para cada funcionário que voltar para os seus postos de trabalho. Então, eles tentam, com essa recompensa, fazer essa manutenção do emprego também e com medidas voltadas para jovens. Por exemplo, eles anunciaram que vão pagar um salário mínimo para cada estagiário ao longo de 6 meses. Essas formas, então, que o governo britânico está tentando, de forma criativa, manter esses empregos para todo o Reino Unido, pelo menos uma grande
grande parte deles. Isso repercutiu, claro, muito aqui na imprensa britânica, mas também uma foto do ministro da Economia, o Rishi Sunak, apareceu ao lado de uma caneca high-tech, e o tabloide The Mirror alertou que ela custa 180 libras, mais ou menos aí R$ 1.200, e que não pegou bem no momento que todo mundo está contando seu dinheiro ver o ministro britânico ostentando essa caneca, Maju. R$ 1.200 uma caneca high-tech. Obrigada, Pedro, pelas informações. E ainda hoje, uma auditoria independente conclui que o Facebook falhou ao proteger direitos civis por permitir mensagens polêmicas do presidente Trump. E um novo ciclone provoca estragos e causa uma morte no sul do Brasil. E a seguir, o Palácio do Planalto contraria recomendações do próprio Ministério da Saúde e não afasta funcionários que tiveram contato próximo com o presidente Bolsonaro, mesmo depois dele testar positivo para a Covid. E a Andréia Sadi fala dos novos ataques ao Supremo Tribunal Federal. Já, já. Depois do presidente Jair Bolsonaro confirmar que contraiu o novo coronavírus, o Planalto não afastou os funcionários que tiveram contato próximo com o presidente. Mas só lembrando aqui que tanto a Organização Mundial da Saúde quanto o Ministério da Saúde recomendam um afastamento nesses casos. Não teve boletim médico sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, mas em rede social ele disse que está bem. No Palácio do Planalto, ontem à noite, foi feita uma desinfecção no gabinete dele. As fotos são da presidência. O presidente está em casa despachando do Palácio da Alvorada e todas as reuniões serão por meio de videoconferência. Pela manhã, a agenda foi com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e com ministros palacianos. À tarde, mais 3 reuniões com ministros. O Planalto não afastou os funcionários que tiveram contato próximo com o presidente, como recomendado. Ontem, em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República informou que até o dia 3 de julho, dos 3.400 servidores do Planalto, 108 tiveram a Covid-19. 77 deles já se recuperaram e mais de 90% foram assintomáticos ou apresentaram sintomas leves. Na mesma nota, a secretaria afirmou que não há protocolo médico, seja do Ministério da Saúde ou da OMS, que recomende medida de isolamento pelo simples contato com casos positivos. A orientação aos servidores é procurar assistência médica quando apresentarem sintomas relacionados à Covid-19 para avaliar necessidade de testagem. Nos casos considerados suspeitos, os servidores são orientados a ficar em casa até o resultado do exame. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem um protocolo com medidas de segurança, inclusive para todos os locais de trabalho, e afirma que as pessoas que estavam em contato próximo no local de trabalho com pessoas com Covid-19 confirmado em laboratório devem ficar em quarentena por 14 dias a partir da última vez que o contato foi realizado. Este infectologista reforça que também existem regras do Ministério da Saúde para o afastamento. Uma portaria publicada em 18 de junho, a portaria conjunta do Ministério da Saúde com o trabalho, né, mostrando que, recomendando que todas as pessoas que tiveram contato próximo com um caso confirmado devem se afastar das atividades, devem ficar em isolamento e essas pessoas só podem retornar depois de um resultado de PCR negativo ou, no mínimo, 72 horas se estiverem assintomáticos. A portaria é assinada pelo ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e pelo secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco. E diz que considera-se contatante de caso confirmado da Covid-19 o trabalhador assintomático que teve contato com o caso confirmado entre 2 dias antes e 14 dias após o início dos sinais ou sintomas ou da confirmação laboratorial. Caso o contato tenha durado mais de 15 minutos a menos de 1 metro de distância. O trabalhador tenha ficado a menos de 1 metro de distância durante transporte. A organização deve afastar imediatamente os trabalhadores das atividades laborais presenciais por 14 dias, contactantes de casos confirmados da Covid-19.
O período de afastamento deve ser contado a partir do último dia de contato entre os contatantes e o caso confirmado. Os trabalhadores afastados considerados casos suspeitos poderão retornar às suas atividades laborais presenciais quando o exame laboratorial descartar a Covid-19 e quando estiverem assintomáticos por mais de 72 horas. Bolsonaro teve contato com 40 autoridades nos últimos 10 dias. Dos ministros, 6 deles informaram que o resultado já saiu e foi negativo. José Levi, da Advocacia Geral da União, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Fábio Faria, das Comunicações, Braga Neto, da Casa Civil, Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. A assessoria do ministro da Justiça, André Mendonça, disse que o resultado do teste rápido deu um negativo, mas que ele ainda aguarda resultado do PCR. O ministro Paulo Guedes, da Economia, recebeu o resultado negativo de um teste feito na semana passada, mas disse que fará outro exame. Este epidemiologista diz que o mais seguro no caso de contato com um caso confirmado é fazer o exame do tipo PCR, que colhe material do nariz. O teste rápido pode dar um falso resultado. Para as pessoas que estão no início da sua sintomatologia ou estão ainda desenvolvendo anticorpos, aquele teste rápido não vai funcionar. Eu preciso dar tempo ao tempo ao nosso organismo para que a gente crie imunidades. E para o início dos sintomas, nós precisamos fazer aquele examezinho, que é o nasofaríngeo, de um suave nasal. Ali a gente vai fazer um PCR, eu vou procurar partículas virais. Neste é o exame adequado para as pessoas que tiveram contato com pessoas doentes. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, o ministro interino da Educação, que é o Antônio Paulo Vogel, e o secretário especial de Cultura, Mário Frias, fizeram o exame e os resultados deram negativo. O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Distrito Federal declarou que a posição da Presidência da República de não recomendar isolamento para quem teve contato com casos positivos de Covid é mais uma irresponsabilidade do atual governo. Vamos falar agora do inquérito que apura o suposto esquema de rachadinhas lá na Assembleia do Rio de Janeiro. O Ministério Público acusa de crimes como organização criminosa e lavagem de dinheiro 12 pessoas que são ligadas ao deputado Márcio Pacheco, do PSC, que foi o primeiro parlamentar denunciado na investigação. Ontem, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, prestou o primeiro depoimento dele no caso por videoconferência. De acordo com as investigações, o esquema em que parlamentares ficam com parte do salário dos assessores ajudou o deputado Márcio Pacheco, do PSC, a ter um padrão de vida de alto luxo. O Ministério Público afirma na denúncia que o operador financeiro de Pacheco era o chefe de gabinete dele, André Santolia. Segundo os investigadores, Santolia aparece nessas imagens, que registraram 3 dias de movimentação na agência bancária que fica dentro da Assembleia Legislativa do Rio, em outubro, novembro e dezembro de 2018. No dia 10 de outubro, os registros mostram um saque de R$6 mil. Logo em seguida, um depósito no mesmo valor. Mais tarde, um novo saque de R$4 mil e um depósito de R$7 mil. Os investigadores rastrearam 208 transferências de assessores de Márcio Pacheco para a conta de André Santolia entre janeiro de 2016 e março de 2019. Segundo o MP, o total devolvido pelos funcionários ultrapassa R$1 milhão. Na denúncia apresentada à Justiça, os promotores afirmam que através do crime de peculato, que é quando um agente público se vale do cargo para obter vantagens, Márcio Pacheco mantinha um elevado padrão de vida, absolutamente incompatível com sua renda. A investigação mostra que o dinheiro desviado era usado para pagar contas pessoais do deputado. Segundo o MP, só de aluguel e condomínio foram R$85 mil e 22 mil em mensalidades de colégio para os filhos. O Ministério Público pediu a suspensão do mandato de Márcio Pacheco e o afastamento do assessor André Santolia e de mais 4 funcionários. Ao todo, 12 pessoas foram acusadas de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro.
Não há nenhum depósito na minha conta de nenhum servidor. Nunca recebi nada nesse respeito. O que aconteceu em relação ao André Santolier, que é o meu chefe de gabinete, é um processo que ele mesmo já apresentou à Justiça, já se colocou à disposição e prestou esclarecimentos a respeito disso, não havendo até então nenhuma ilegalidade, nenhuma anormalidade. O Ministério Público investiga a participação de vários políticos do Rio de Janeiro no esquema das rachadinhas. Entre eles, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, que era deputado da Alerj. Ontem, por videoconferência, Flávio Bolsonaro prestou o primeiro depoimento ao Ministério Público e, de acordo com a apuração da TV Globo, respondeu às perguntas que foram feitas. A mulher de Flávio Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira, também foi intimada a depor, mas a data não foi divulgada. Os advogados do senador Flávio Bolsonaro disseram que o depoimento atendeu a um pedido da defesa e que o conteúdo da audiência está em segredo de justiça. A defesa reafirmou ainda que Flávio Bolsonaro não praticou qualquer irregularidade. Já a defesa de André Santolier disse que não teve acesso à denúncia e que o cliente confia que terá oportunidade para provar inocência na justiça. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, arquivou a notícia-crime sobre uma nota divulgada pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que é o Augusto Heleno, mas fez críticas ao conteúdo do texto nessa decisão. Vamos relembrar que, em maio, Heleno afirmou que a eventual apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro, pedida por parlamentares e partidos da oposição, poderia trazer consequências imprevisíveis para a estabilidade do país, mas não especificou quais seriam essas consequências. Essa nota foi divulgada depois de Celso de Mello encaminhar o pedido para análise da Procuradoria-Geral da República, o que é praxe. Na decisão do arquivamento, o ministro Celso de Mello classificou o conteúdo da nota à nação brasileira como inacreditável e inconcebível e afirmou que o respeito indeclinável à Constituição e às leis da República representa limite inultrapassável a que se devem submeter os agentes do Estado. E que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da autoridade da lei fundamental do Estado. Celso de Mello explicou que arquivou a notícia-crime porque a Procuradoria-Geral da República já tomou providência sobre o caso. No dia 25 de junho, a PGR abriu uma investigação preliminar sobre a conduta do ministro Augusto Heleno. A Procuradoria-Geral da República também determinou uma apuração preliminar sobre declarações do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. Em maio, o deputado defendeu uma medida enérgica e falou em ruptura em uma transmissão ao vivo na internet. E que a questão não é de se, mas sim de quando isso vai ocorrer. O deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PSL, investigado no inquérito que apura a organização e o financiamento de atos antidemocráticos, disse hoje em uma rede social que foi informado que não será mais um dos vice-líderes do governo e que a medida foi um pedido do ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, para, abre aspas, alocar deputados do Centrão. Fecha aspas. No mês passado, Daniel Silveira teve o sigilo bancário quebrado e foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal. Nós procuramos o ministro para comentar a declaração, mas não tivemos resposta. Vamos conversar com a Andréia Sadi para falar de outro vice-líder, né, Andréia? Porque novos ataques ao Supremo Tribunal Federal, mais especificamente ao ministro Alexandre de Moraes, reforçam lá na corte a desconfiança em relação à atual postura do governo de mais calma, mais tranquilidade, tom mais ameno, né, Sadi? Isso porque essas ofensas vieram agora de um dos vice-líderes do governo na Câmara. Conta pra gente essa história. Boa tarde. Tudo bom, Maju? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Exatamente isso, a gente viu uma mudança de postura, na verdade no tom do governo nas últimas 2 semanas a respeito do Supremo, dos outros poderes, principalmente o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, mas de forma mais específica aos ministros da Corte. Pois bem, Maju, qual é a nova polêmica? Tem um vídeo publicado pelo deputado federal Otônio de Paula, que é do PSC aqui do Rio de Janeiro, e ele é um dos vice-líderes do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. E nesse vídeo ele faz muitas agressões, fala muitas agressões ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator
do inquérito das manifestações antidemocráticas e também do inquérito das fake news lá no Supremo. O Ottoni de Paula, ele faz críticas à soltura daquele blogueiro Oswaldo Eustáquio, que é apoiador do governo Bolsonaro, que defende a ruptura institucional, e ele faz ataques muito agressivos ao ministro da Corte. Maju chama o ministro, por exemplo, de lixo. Enfim, tem uma série de agressões nesse vídeo que chocou não só os ministros do Supremo, mas também integrantes do governo. Por quê? Porque ele é um dos vice-líderes do governo Bolsonaro na Câmara, ou seja, é um cargo de confiança do presidente da República. Você falava agora há pouco do deputado federal Daniel Silveira, também que era uma escolha do presidente para ocupar essa vice-liderança. Então, caberia ao Palácio do Planalto tirá-lo dessa função se quisesse, porque os ministros do Supremo, nos bastidores, eles acham, sim, eles veem com desconfiança essa mudança de tom do presidente quando você tem alguém tão próximo, tão aliado, fazendo esse tipo de ataque a ministros da Corte, Maju. Então, tem essa avaliação nos bastidores de que causou esse espanto após esse vídeo do Ottoni de Paula, publicado no dia 6 agora de julho, após a soltura do Oswaldo Eustáquio, mas fazendo agressões pesadas ao ministro Alexandre de Moraes. Na avaliação de integrantes do governo, o melhor seria tirá-lo do cargo, mas, como eu disse, isso é uma decisão do presidente da República. Obrigada, Sadi, pelas informações e até mais. Vamos falar de economia. As vendas do comércio cresceram 13,9% em maio. Olha aqui no telão, 13,9%. Esse aumento de praticamente 14% é um recorde, é a maior taxa desde que o IBGE começou a fazer esse tipo de pesquisa, isso há 20 anos. Agora, esse crescimento excepcional a gente tem que ver com cautela, porque é em relação ao mês anterior, ao mês de abril, que teve um tombão aí, uma queda enorme, que foi recorde, uma queda de 16,3% em abril. Por isso, esse bom resultado de maio não é suficiente para recuperar as perdas de março e abril, quando as vendas aí do varejo despencaram. Nesse período, quase todas as lojas ficaram fechadas, no país, pelo país, por conta das medidas para tentar conter a pandemia do novo coronavírus, o isolamento social. E na comparação com o mesmo mês do ano passado, aqui, maio de 2020, comparando com maio de 2019, o desempenho de maio ficou negativo, menos 7,2%. E no acumulado do ano, também, nos primeiros 5 meses de 2020, a queda nas vendas aqui foi de 3,9%, quase 4%. E o atendimento presencial nas agências do INSS, que estava previsto para voltar na próxima segunda-feira, foi adiado. As agências agora só vão reabrir em agosto. É mais espera pela frente para Helenisa. Há 2 anos ela faz hemodiálise e não tem condições de trabalhar. Desde antes da pandemia, ela aguarda o resultado da perícia que fez para tentar conseguir o auxílio-doença. E conta que não consegue resolver o problema pelo aplicativo do INSS. Aí eu tô sem resposta, sabe? Eu não sei se foi aprovado, se não foi, porque eu tô precisando de ajuda, não tenho renda nenhuma. Eu queria uma resposta, sabe? Eu queria uma resposta para saber se eu vou receber ou não. O INSS suspendeu o atendimento presencial no final de março por causa do coronavírus. A última previsão era que o atendimento retornaria no dia 13 de julho, mas a mudança foi publicada hoje no Diário Oficial da União e a data foi adiada para 3 de agosto. O INSS informou que o adiamento do retorno é porque as agências ainda estão se adequando para garantir a segurança sanitária da população e dos servidores. Os 21 mil servidores do INSS estão em teletrabalho. E, segundo o Instituto, os funcionários que antes trabalhavam no atendimento das agências foram realocados para análise de pedidos de benefício. Mas mais de 1 milhão de pessoas aguardam uma resposta. Em abril, a fila era de 1,8 milhão de pessoas. Em maio, caiu para 1,4 milhão. E em junho, segundo o último levantamento, há 1,3 milhão de pessoas aguardando. Desses, o INSS diz que 917 mil pedidos já foram analisados, mas dependem do segurado resolver a pendência. O problema é que muitos não têm acesso à internet, necessária, por exemplo, para quem precisa enviar documentos e comprovar informações. Os outros 463,3 mil pedidos dependem apenas do INSS. Hoje, uma pessoa leva, em média, 46 dias para ter o benefício concedido. O tempo máximo fixado em lei é de 45 dias.
Segundo o presidente do INSS, Leonardo Rolim, até outubro eles garantem que zeram o estoque dos pedidos de benefícios que aguardam há mais de 45 dias. E o INSS disse que está implantando medidas de atendimento remoto para facilitar a resolução de exigências aos segurados. Alguns cumprimentos de exigências podem ser feitos remotamente, outros não podiam, mas a gente inclusive agora está implantando novas medidas para facilitar o cumprimento das exigências remotamente. Uma delas, que foi uma experiência piloto em São Paulo, é a entrega expressa, que a pessoa deixa um documento em uma urna na entrada da agência. Para reduzir a fila de pedidos, o INSS anunciou em janeiro a contratação de servidores civis e militares aposentados. Mas, na prática, até hoje, eles ainda não começaram a trabalhar. Os contratos com quase 3 mil funcionários extras foram assinados em junho. No caso dos aposentados do INSS, eles vão receber por produtividade, então ainda não começaram a ser pagos. Só vão começar quando as agências reabrirem. O outro grupo, formado por militares e aposentados de outros órgãos, já começou a ser pago e está em treinamento. A seguir, uma auditoria independente conclui que o Facebook falhou ao proteger direitos civis por permitir mensagens polêmicas do presidente Trump. E um novo ciclone provoca estragos e causa uma morte no sul do Brasil. E a previsão do tempo para todo o país com a Eliana Marques. É já já. Uma auditoria independente contratada pelo Facebook concluiu que a rede social não usou todas as ferramentas que poderia para proteger os direitos civis. A divulgação desse relatório ocorre em meio a um boicote de cerca de 900 anunciantes ao Facebook e também ao Instagram, que pertence ao Facebook. A gente vai falar sobre isso agora com o Tiago Eltz. Tiago, conta pra gente um pouco mais sobre as conclusões dessa auditoria. Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos aí no Brasil. Auditoria externa de direitos civis, que foi contratada pelo próprio Facebook 2 anos atrás. Vocês lembram quando veio à tona o escândalo do uso de informações do Facebook para interferir nas eleições americanas? O resultado é duro. Diz que a empresa, desde então, falhou porque não conseguiu proteger os seus usuários de informações falsas, de discriminação e de incitação à violência. Diz também, por exemplo, que a decisão recente do Facebook de não intervir em publicações polêmicas do presidente Donald Trump abriu um precedente terrível que pode permitir que a plataforma seja usada como arma eleitoral. O Twitter, por exemplo, assinalou essas publicações de Trump, alertando os usuários que elas podiam conter informações falsas ou incitação à violência. Twitter, Facebook e Instagram também já removeram vídeos e mensagens do presidente Jair Bolsonaro e dos filhos dele, alegando que as mensagens violavam as políticas das redes contra a disseminação de informações danosas à saúde pública e também de discurso de ódio. O relatório divulgado agora vem num momento de muita pressão contra o Facebook. Vamos relembrar aqui, depois que começaram os protestos contra o racismo, começou um movimento também pedindo que empresas parem de anunciar em plataformas que permitem o discurso de ódio. E aí, mais de 900 empresas já anunciaram que pararam temporariamente de anunciar no Facebook e no Instagram, e algumas dessas empresas são gigantes e estão entre as maiores anunciantes dessas redes, Maju. Obrigada pelas informações, Tiago. E vamos ver o que o Facebook disse, Em nota, o Facebook fala que a auditoria foi uma análise profunda de como a rede social pode se fortalecer e promover os direitos civis em todos os níveis da empresa. A rede social também afirmou que tem um longo caminho pela frente e que a auditoria foi um processo importante para a empresa. O presidente Jair Bolsonaro sancionou, com alguns vetos, uma lei que prevê ajuda para os povos indígenas e quilombolas durante a pandemia do coronavírus. Também hoje, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que o governo tome 5 medidas para evitar a morte de índios por Covid. A lei com medidas de proteção social para povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O texto considera que esses grupos estão em situação de extrema vulnerabilidade e determina ações do governo federal para minimizar os impactos da pandemia. O Palácio do Planalto vetou 16 trechos da proposta original.
Entre eles, o que previa que a União, estados e municípios devem garantir o acesso universal à água potável, oferta emergencial de leitos de UTI, compra ou disponibilização de ventiladores e máquinas de oxigenação do sangue, fabricação e distribuição de materiais informativos sobre a Covid-19, a elaboração de um plano de contingência em 10 dias e a facilitação do pagamento do auxílio emergencial e benefícios previdenciários para essas comunidades. O governo alegou que os trechos vetados criariam despesas sem uma previsão orçamentária. E sobre a determinação de que o Poder Executivo fizesse um plano de contingência em 10 dias, o Planalto justificou que a lei aprovada pelos deputados e senadores interfere nas atribuições dos diferentes poderes. A lei, como ficou, determina que o governo garanta o acesso a testes rápidos e do tipo RT-PCR, além de remédios e equipamentos usados, na identificação e combate à Covid-19 em comunidades indígenas. Organize o atendimento em centros urbanos e acompanhe de forma diferenciada os casos que envolvem indígenas, contrate profissionais de saúde para reforçar o apoio à saúde indígena e construa hospitais de campanha nos municípios próximos às aldeias. Para esta advogada da ONG Conectas, com os vetos, a lei não é capaz de garantir pleno atendimento aos povos indígenas durante a pandemia. Elas não conseguiram, por parte do governo, com os pontos da legislação, não conseguiram acesso a direitos básicos como o direito à água potável. Então, esse projeto desidratado, na verdade, não representa o acesso pleno aos direitos que podem combater a disseminação do coronavírus dentro da comunidade. Segundo o Ministério da Saúde, são 8.098 casos de Covid-19 nas comunidades indígenas, com 184 mortes. Este médico infectologista atua na rede de saúde pública do Acre e critica a atenção dada hoje à população indígena. Eu diria que essa população é uma das mais vulneráveis que tem, né? A população indígena, ela, por suas próprias características, já sofreu, inclusive, historicamente muito com epidemias. Então, com o Covid é a mesma coisa, eles estão extremamente suscetíveis e o atendimento a essa população, a gente nota no Brasil inteiro que tem carecido de uma qualidade do cuidado maior. No mesmo dia em que o Diário Oficial da União trouxe a lei com os vetos, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, publicou uma decisão que obriga o governo a tomar medidas adicionais em relação às comunidades indígenas. Nessa decisão, o ministro afirma que o plano de contingência elaborado pelo governo federal para os povos indígenas é vago e traz apenas orientações gerais. Na decisão, Barroso determinou a criação de uma sala de situação para gerenciar o combate à pandemia quanto aos povos indígenas ou em isolamento. Assim que for oficialmente citado, o governo vai ter 72 horas para tomar providências, como a composição dos membros e mais 72 horas até a primeira reunião. Essa sala de situação deverá sugerir um plano com barreiras sanitárias nas áreas ocupadas, num prazo de 10 dias depois da notificação. E em 30 dias, o governo deve montar um plano de enfrentamento com a participação dos povos indígenas. Segundo Barroso, o Poder Executivo deverá ainda garantir o acesso ao sistema de saúde para indígenas que vivem em áreas não homologadas. A decisão é cautelar. Ainda cabe recurso do governo. O processo vai ser levado ao plenário. E nós pedimos ao Palácio do Planalto uma posição sobre a decisão do ministro Barroso, mas até o momento não tivemos resposta. E vamos falar do ciclone, né? Do novo ciclone que voltou a atormentar os moradores do sul do Brasil, principalmente lá no Rio Grande do Sul. A cheia do rio em São Sebastião do Caí, na região metropolitana de Porto Alegre, tirou de casa mais de 60 famílias, que agora estão abrigadas em um ginásio municipal. Por lá, em 3 dias, choveu quase a média do mês todo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O repórter Josmar Leite acompanhou o trabalho da Defesa Civil na região. Esse aqui é um trabalho que está sendo feito durante todo o dia para antecipar os efeitos da chuva, né? Os moradores estão saindo de casa já, retirando os móveis. A alta no nível dos rios provocada pelas fortes chuvas também trouxe prejuízo aos moradores do norte e noroeste gaúchos. Móveis, forro de cama, tudo que tinha dentro de casa molhou tudo. A situação se repetiu na Serra Gaúcha. Um homem morreu soterrado ontem à noite em um deslizamento de terra em Caxias do Sul. Outras 2 pessoas que estavam na casa conseguiram escapar. A chuva foi tão forte na serra que danificou a estrutura da ponte sobre o Rio das Antas, na BR-470. Olha o buraco que abriu aqui, ó. Olha o tamanho do buraco que abriu aqui na lateral da ponte.
Durante a madrugada, a chuva causou transtornos também em diversos pontos de Porto Alegre. A água acabou invadindo as casas em muitos bairros. Aqui na zona norte da capital, hoje pela manhã, os moradores estavam nessa situação, sem poder sair de casa, ilhados. Aquele carro estacionado ficou quase completamente embaixo d'água. Em Santa Catarina, o ciclone também trouxe muita chuva, principalmente para a região sul do estado. No município de Praia Grande, o principal rio que corta a cidade subiu 5 metros durante a madrugada e alagou ruas e casas. A Fernanda Carvalho mostrou para a gente os estragos, né, Eli? Eu queria saber se ainda pode causar problema hoje esse ciclone. Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Olha, o pior da chuva, esse já passou, mas os ventos ainda podem causar problemas, sim, Maju. O ciclone, ele começa a se afastar em direção ao alto mar, mas já tem uma frente fria que se formou associada a ele e atrás dela, olha, chegando o ar polar. A borda do ciclone é que ainda provoca ventos que podem chegar aos 100 km por hora no leste do Rio Grande do Sul e também no sul de Santa Catarina. E até 80 km por hora nas outras áreas aqui, que incluem Mato Grosso do Sul, São Paulo, que tem ventos fortes já, sul de Minas e também Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, além do Rio Caí, que a gente viu na reportagem, o Rio Taquari também transbordou nas cidades de Encantado, Mussum, Estrela e Lajeado. O Rio Caí deve transbordar nas próximas horas na cidade de Montenegro e em São Sebastião do Caí atingir mais famílias ainda. Só nessa cidade, o Serviço Geológico do Brasil estima que 2.000 pessoas sejam afetadas pela cheia. Daqui até a noite só vai esfriar no sul, temos mínima de 12 graus em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba com 15, tudo à noite, e ainda tem mar agitado na região, pode agitar também aqui no litoral do sudeste por causa desse ciclone que está se afastando, Maju. Ciclone danado, Eli, e as outras regiões? Olha, previsão de pancadas de chuva nessa área aqui que pega o oeste de Rondônia, vai até o litoral do Maranhão e chuva também aqui no litoral leste nordestino. Entre Aracaju e Salvador é que pode chover um pouco mais. A gente tem imagens de Salvador, olha só, chuva, névoa, tempo bem fechado, temperatura agora de 24 graus em Salvador. E a região mais central do país continua ensolarada, quente, seca, condição que atinge Palmas, Goiânia, também Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, todas essas capitais aqui agora à tarde, com umidade caindo até 20%, 25%. Eu lembro que o ideal são 60%, então nessas condições vamos beber mais água, Maju. Pois é, eu estou vendo aí 28 graus aqui em São Paulo hoje, mas se me lembro bem, você falou que o frio chegaria amanhã. Chegaria. Posso separar o figurino mais quentinho? Tudo mantido para amanhã, viu, Maju? Aliás, amanhã tem geada se espalhando por grande parte da região sul, com temperatura negativa nas serras. Aqui em São Paulo, a frente fria chega de manhã, trazendo chuva e depois tarde e noite sem chuva, mas com temperatura caindo, esfriando. No Rio de Janeiro, a chuva vai ser amanhã à noite. Vejam aqui embaixo, olha, no gráfico de umidade, que o dia começa seco de novo. À tarde faz calor de 29 graus, depois a temperatura cai junto com a chuva à noite, Maju. Aguardemos o frio no Rio e aqui amanhã. Obrigada, viu, Eli? Até amanhã. Até amanhã, Maju. E obrigada a você também pela audiência. O Jornal Hoje termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens, vai lá no Globoplay. Boa tarde e até amanhã.